Sejam bem-vindos ao Podtech, o seu podcast de tecnologia, inovação, design, empreendedorismo e muito mais. Para fins de acessibilidade, vou me autodescrever. Eu sou Ágata Silvestre, uma mulher branca de cabelos escuros, mais ou menos na altura dos ombros, uso a camiseta do projeto, bem colorida, azul, amarelo e preto, e uso óculos de grau também. Essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. E o nosso convidado de hoje é Lohan Cota. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória e sua carreira. E é muito interessante. Eu já consegui dar uma olhadinha, conversei um pouquinho com ele. Estou super ansiosa por este bate-papo. Olá, é um prazer estar aqui. Eu sou o Lohan, sou funcionário do Banco do Brasil, da Diretoria de Tecnologia. Também sou fotógrafo e filmmaker e, mais recentemente, eu estou com um novo negócio, que é uma cabana de hospedagem aqui próximo a Brasília. Que legal, Lohan. E eu estou super curiosa para saber aí dessa cabana, mas antes eu queria lá no início, o que é que te motivou, o que é que te incentivou a fazer essa faculdade de análise de sistemas? Bom, primeiro, eu venho de uma família que o meu avô foi do Banco do Brasil, meu pai também foi do Banco do Brasil, então eu cresci, acho que muita gente de Brasília passou por isso, né? Eu já cresci dentro de uma família que era meio direcionada a fazer concurso, né? Sim. E aí eu segui os passos, né, do meu pai e do meu avô, e com 19 anos, na verdade aos 17 anos já comecei a estudar para o concurso do banco, enquanto todos os meus colegas estudavam para o vestibular, eu estava estudando para concurso, e aí com 19 eu entrei no Banco do Brasil e não planejava ainda fazer tecnologia. Mas quando eu estava lá dentro, eu comecei a ver que dentro do banco era a área que estava mais crescendo, continua sendo, hoje é a parte mais importante em volume de funcionário, é a diretoria maior que tem no banco. Uhum. E quando eu vi essa oportunidade, eu decidi, então, focar nessa área de tecnologia. É uma área que eu já gostava, mas não era algo que eu via ainda como profissão. E comecei a fazer a faculdade e lá internamente no banco eu consegui fazer um concurso interno, onde eu consegui ir para tecnologia e estou lá há 12 anos agora. Uau, começou nova essa sua trajetória aí. E você gostava da faculdade? Eu gostava da faculdade porque eu meio que estudava e aprendia o que eu estava fazendo lá no banco. Aplicava, né? Ao mesmo tempo ali, né? Então, às vezes eu encontrava professores que eram colegas de banco e aí conseguia trocar muita ideia. Alguns colegas que eu conheci na faculdade depois foram para o banco também e trabalharam lá comigo. Então, foi uma experiência legal. Legal. E hoje, naquela época, isso há 12 anos atrás, mais ou menos, naquela época, eu lembro, quando eu também estava na faculdade, as pessoas começaram, foi a época que eu acho que eles começaram a valorizar mais essa área de tecnologia. E assim, acho que de 5, 6 anos para cá, ela deu um boom muito grande, né? Então, eu acho que é uma faculdade extremamente assertiva, assim, é uma profissão muito fácil de você conseguir ingressar aí no mercado de trabalho, né? E eu estava curiosa para saber como foi entrar aos 19 anos ali no concurso público. Como foi para você? Bom, é um pouco diferente. Quando eu entrava, ia nos lugares assim do banco, eu geralmente tinha a mesma idade dos estagiários, Então, o do povo te pessoal. achava estagiário. Exato. E eu já estava lá como funcionário. Mas te faz evoluir muito rápido, né? Você começa a lidar com pessoas mais velhas, com mais experiência, e isso vai te motivando, você vai tendo vários bons exemplos ali na sua vida. Eu acho que no caminho normal que a gente segue, meio que nossos pais, nossos tios, nossos avós são os nossos exemplos, né? Como eu entrei numa empresa muito gigante, igual o Banco do Brasil, muito novo, eu já consegui ter N exemplos ali de pessoas
que eu admirava, pessoas bem-sucedidas, e que eu queria ser como elas. Então, isso me fez evoluir muito mais rápido, acredito eu, do que se eu tivesse seguido ali um curso normal de faculdade, faculdade, assim, exclusivamente, né, sem trabalhar. Eu acho que foi muito melhor para a minha vida ter feito os dois ao mesmo tempo ali. Legal. E parece que você gosta, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, aquela pessoa bem, bem ativa. Quando você entrou, quais foram, assim, os maiores desafios que você teve ali? Porque você era muito novo, né? E as pessoas já um pouco mais velhas ali, você sofreu algum tipo de preconceito, alguma coisa assim? Eu acho que a dificuldade que eu tive foi a questão da maturidade, que é natural quando você tem essa idade, né? Então, agora, a questão do preconceito, eu acho que foi muito pelo contrário. Eu acho que por ser novo ali, estar entrando no banco, as pessoas mais experientes queriam sempre me ajudar. Então, eu acho que eu fui sempre bem apadrinhado ali pelos colegas e o fato de ser novo acabou não sendo, de forma alguma, algo negativo para mim. Sempre foi algo positivo, que eu conseguia trocar ideia e eu também conseguia trazer visões talvez mais modernas. Eu vejo isso acontecendo hoje com a galera chegando mais nova que eu e eles trazendo algumas ideias que eu não tinha tido, né? Então eu vejo que isso foi mais ou menos o ciclo que aconteceu quando eu cheguei lá. Entendi. Então sempre foi também um objetivo seu trabalhar ali numa instituição financeira, né, gigante como é o banco. Foi só por incentivo dos pais ou porque realmente você queria estar ali? Eu acho que foi uma junção das duas coisas. Como eu tive o exemplo dentro de casa, então eram pessoas que eu admirava que estavam no banco. O convívio, os amigos do meu avô, os amigos do meu pai, os lugares que eu convivia, geralmente eram de funcionários do banco. Então, acontece, claro, o incentivo familiar para que eu entre, mas o fato de conviver com tantas pessoas que eu admirava que eram do banco me fazia querer ser igual elas, né? Então, foi um objetivo de vida que eu tive desde mais novo, tanto pelo incentivo dos pais e avós, quanto de admirar as pessoas que trabalhavam no banco. E hoje o setor que você trabalha é a diretoria de tecnologia? Isso, hoje eu trabalho na diretoria de tecnologia do Banco do Brasil, a gente chama de DITEC, lá internamente, que é a maior diretoria do banco. Legal. E como é que você viu o seu trabalho evoluindo lá desde que você entrou até agora? Como é que foi esse processo de evolução? Aí junto com a tecnologia, com essas inovações que estão o tempo todo mudando e surgindo novas coisas para melhorar, como foi aí essa parte? Então é legal falar sobre isso, porque os bancos, as instituições financeiras de modo geral, ela tem ainda algumas linguagens mais antigas, que são linguagens de processamento mais pesado, né? Quando eu entrei na faculdade, a faculdade já não ensinava isso. Só que ainda essas linguagens são muito fortes na área bancária. E aí eu comecei por essa área, e como eu fui aprendendo na faculdade as linguagens mais modernas, eu consegui ir mudando dentro da tecnologia, tanto trabalhar com as linguagens mais antigas, mais de processamento pesado, quanto as novas. Então eu passei ali dentro do banco, essa transição entre as novas linguagens e as antigas, e a evolução da tecnologia para novas plataformas, né? Antigamente as pessoas usavam mais o terminal lá de autoatendimento, né? Hoje eu mesmo deve ter uns 6 anos que eu não mexo em um. Não, ele trabalha no banco e ele nem vai lá, né? Hoje a gente consegue fazer tudo no celular. Então, eu peguei exatamente essa transição, eu consegui ver dentro do banco acontecendo essa mudança, do know-how dos funcionários ali, com a linguagem que trabalhava, e consegui ver isso no dia a dia também, né? Com todo mundo que... Eu falo, quando você trabalha no banco, todo mundo vem compartilhar alguma experiência boa ou ruim com o banco, né? E aí eu fui vendo todos os meus amigos, conhecidos, familiares, trazendo essas novas experiências, essas novas formas de interagir com o banco, né? Nessas novas plataformas, que é, por exemplo, o celular, o internet banking,
Hoje até nas redes sociais, né, você consegue interagir pelo WhatsApp, por exemplo, você consegue fazer transações financeiras coisas que antes eram, né, inimagináveis. Aí. A gente só conseguia fazer as coisas entrando numa agência, pegando fila e tal. Sim. Como é que você, na época do Pix, você já estava na diretoria Já. de tecnologia? Então, como é que foi esse negócio do Pix, assim? Porque eu fiquei curiosa para saber como foi essa transição mesmo, assim, interna de vocês. Se era algo que foi fácil de implantar, não? Essa transição do Pix foi bem legal, né? A gente ficou bem animado quando surgiu. Não era algo muito difícil, mas foi algo com pouco prazo para ser feito. Então, foi uma correria bem grande, assim, foi uma priorização máxima dentro de todas as instituições financeiras para que conseguisse entregar o mais rápido possível, né? E, obviamente, que a instituição que não estivesse no time perfeito ali de entregar isso, ela ficaria mal vista, né? Com certeza. Com uma solução nova que melhora a vida de todo mundo, se ela não tivesse ali no time perfeito, não seria muito bem vista. E no início teve meio que a guerra das chaves, né? As principais chaves que são CPF, e-mail e telefone, foi meio que um duelo ali dos bancos para ver onde que a pessoa cadastrava as chaves principais. E aí, quem conseguisse tornar a solução disponível antes, estaria na frente nesse caso. Entendi. E você acha que as pessoas tiveram naquela época muita dificuldade? Tinha muita demanda para vocês ali com relação a o pessoal não conseguindo usar, alguma coisa assim para melhorar o, sei lá, o aplicativo? Eu não sei como é que era exatamente, porque eu sou uma pessoa meio esquecida, então não lembro. Para mim, assim, desde que eu me conheço já tem o Pix. Eu nem lembro mais como é que era antes. Você acha que o pessoal sentiu muita dificuldade, demandou muito vocês para melhorar essa tecnologia lá, o aplicativo, sei lá? Como a tecnologia é uma área muito grande dentro do banco, eu não tenho tanto contato com a parte do suporte, então eu não sei exatamente qual era o volume de demanda desse sentido. O que eu sei é que logo depois que o Pix foi lançado, surgiram novas preocupações, como sempre surge em qualquer solução nova que é implantada, né? E uma das preocupações foi a questão da fraude, né? As pessoas começaram a pedir Pix e usar o Pix como uma ferramenta ali de fraude, que até hoje acontece, né? Sim. Mas as pessoas estão ficando cada vez mais maduras ali para usar a solução nova. E isso é assim e provavelmente vai ser assim em todas as soluções novas, né? Quando começaram a usar o celular, quando começaram a usar compra na internet, foi esse mesmo processo. E você acha que você que trabalha lá dentro está surgindo novas tecnologias, coisas novas para melhorar e essa coisas do banco ou ainda está tudo mais tranquilo, suave? Porque, gente, todo dia que eu ligo a televisão tem algo novo surgindo. Eu falei assim, gente, mas daqui uns dias você não vai só piscar, o negócio já vai acontecer. Eu gosto de falar que os bancos, hoje, eles não são só bancos, né? Hoje os bancos eles são instituições de tecnologia que prestam serviços bancários. E isso é algo assim que não vai mudar mais. Então, assim, tudo que é novo de tecnologia, tudo que é moderno, tudo que está sendo lançado, os bancos estão bem antenados e preparados para oferecer. Porque hoje a corrida, o duelo é mais tecnológico entre os bancos. Antigamente, você colocava mais agências em mais lugares para você conseguir atingir um público maior. Sim. Já hoje é você ter a melhor tecnologia possível para que o usuário possa acessar a sua solução de qualquer lugar, inclusive sem precisar, por exemplo, ter seu app, né? Antigamente teve no início da corrida tecnológica, teve essa questão de fazer apps muito robustos e depois as empresas viram que você estar onde o cliente já está é melhor ainda. Então, se ele está no Instagram e você está no Instagram, é melhor ainda para ele. Se ele está no WhatsApp e você está no WhatsApp, é melhor ainda para ele. Então, tudo que for novo, tudo que estiver surgindo, todas as tendências de tecnologia, os bancos vão estar antenados e vão provavelmente ser os primeiros a utilizar a solução e entregar para o cliente. Que legal, muito interessante. Então, o banco hoje ele já tem as redes sociais dele, está em todas as redes sociais?
Todas as principais redes. Até no TikTok? Acredito que sim. Gente, que interessante. Nem eu tenho TikTok, eu tô bem para trás. Vou ter que fazer um TikTok aí para mim também, para eu poder ficar mais inteirada desse negócio. E achei muito interessante, porque eu não sabia que os bancos também tinham redes sociais, né? E como assim, ninguém pode ficar para trás, então o que um tem, todos acabam tendo também, né? Muito legal. E você é uma pessoa que gosta de fazer várias coisas, né? Como eu falei anteriormente. O que despertou, né, o seu interesse também de começar aí com fotografia, no audiovisual, além do seu trabalho no banco? Bom, acho que na época da pandemia, quando ela começou, todo mundo pegou algum hobby que tinha e aprimorou, né? Eu vi isso acontecendo com várias pessoas do meu convívio. E eu gostava muito de viajar e fazer vídeos das minhas viagens. O que era mais comum na época era o pessoal trazer fotos de recordação das viagens, e eu sempre gostava de fazer vídeo, porque o vídeo eu achava que me traria mais imersão naquela lembrança, né? E aí comecei a fazer alguns vídeos e tal. Na época as redes sociais não eram focadas em vídeo, era totalmente em foto ainda. E comecei a fazer e foi gerando admiração, né? As pessoas, nossa, mas tá ficando cada vez melhor e tal. Hoje eu consigo conhecer o lugar que você vai vendo seu vídeo e tal. E aí isso foi me animando um pouco, né? Eu falei, talvez isso pode ser visto como uma profissão. Não esperava, e fui fazendo vídeo de viagem, até que começou a surgir demanda. O pessoal, eu queria fazer um vídeo de tal coisa minha, de tal produto meu, você faz e tal? Aí eu, vamos lá, vamos tentar fazer. E aí fui fazendo, e o pessoal foi querendo cada vez mais e tal, e foi muito legal, assim, foi muito natural, não foi algo assim planejado, não tinha, eu não fiz um planejamento de mudar mais ou menos minha carreira para chegar nesse tema, mas foi acontecendo e foi ótimo, gostei bastante do que aconteceu. Que bom. E tem surgido muita demanda para você de trabalho? Então, pegando o gancho mais ou menos no que a gente estava falando sobre o que a tecnologia trouxe, né? A tecnologia trouxe hoje uma tela para a nossa mão, que é o celular. E aí a gente consegue consumir o conteúdo que a gente quiser, e não o conteúdo que está disponível, como era antigamente, que a gente só conseguia assistir o que estava disponível na televisão. Uhum. Televisão, jornal. Com isso, foi aumentando a demanda das pessoas por vídeo, né? E foi aumentando a necessidade dos empresários, de quem tem comércio, de ter o vídeo para vender. Eu li uma pesquisa esses dias que falava que hoje 69% ou 79% das pessoas são influenciadas a fazer uma compra através de um vídeo. Então, assim, é uma necessidade que está aí. Todo mundo hoje, para vender, precisa de vídeo. E quem pode oferecer esse produto tem bastante mercado. Então, demanda aparece o tempo todo para vídeo. Aí legal. Tem diferentes áreas, né? E aí é bem legal você ver mais ou menos o que combina com o que você quer entregar, né? Se é na área, sei lá, de indústria alimentícia, de moda, de viagem, de hotelaria. Legal. E como é que é conciliar esse seu trabalho de videomaker, de fotógrafo com o banco? Como é que você faz para... E empresário também, né? Já começando, dando gancho aí, já para o seu negócio. Assim, eu digo que é bastante difícil, não é fácil conciliar várias coisas ao mesmo tempo. Quando começou a ficar mais difícil, ou seja, a demanda foi aumentando bastante, eu tentei juntar as duas coisas. Então, hoje eu consigo lá no banco... O banco também, internamente, ele foi tendo essa necessidade de audiovisual, de vídeo. Uhum. Então, eu comecei a oferecer e a mostrar o meu trabalho, que eu fazia externamente, lá dentro do banco. Uhum. E com isso, eu consegui hoje conciliar dentro do meu trabalho, que já vem desde os meus 19 anos, uma skill que eu tinha de fora, que é a questão do audiovisual. Então, hoje lá no banco, eu também consigo fazer vídeo. Isso me ajuda a otimizar meu tempo e a questão da capacitação, né?
é muito difícil você se capacitar em áreas diferentes ao mesmo tempo, porque a Sim. sua cabeça fica um pouco direcionada para aquele estudo. Sim. Então, para mim foi melhor no momento que eu juntei as duas coisas, então hoje eu consigo me capacitar em vídeo e aplicar, né, nessas duas áreas. E inclusive no meu negócio. Como eu tenho uma cabana de hospedagem, ela, como qualquer outro negócio, tem a demanda, ela tem a necessidade de produção audiovisual. Então eu consigo aplicar lá também e colher ali informações que são importantes até para mostrar para os meus clientes. Legal. E você acredita que a sua formação em TI, ela de alguma forma te ajuda ali no seu trabalho de audiovisual? Ajuda. O audiovisual ele é ligado com a tecnologia, né? Você está trabalhando ali com produtos tecnológicos que você tem que entender como eles funcionam para você tirar o máximo proveito deles. Então, é algo que me ajudou. Talvez na questão de criatividade, o tempo que eu fiquei só nessa parte mais de exato me prejudicou um pouco. Eu acho que quem tem uma formação mais artística desde o início evolui mais rápido no audiovisual nessa questão de criatividade e tal, de produção de vídeo. Eu senti que eu me senti um pouco enferrujado assim, quando eu comecei a mudar para usar mais criatividade do que a parte mais de raciocínio lógico. Eu acho que teve uma curva de aprendizado maior ali do que uma pessoa mais da área de arte teria evoluído mais rápido. Geralmente quem é da área das artes, eles, como estimulam muito com muitas informações, né? Eles acabam tendo uma criatividade mais fácil para eles, realmente, né? Mas assim, eu acho que assistindo vídeos, né, pegando referências, essas coisas já começam a estimular também a nossa criatividade, né? E é algo interessante, né, de falar para quem está iniciando aí na carreira, tanto seja de análise de sistemas, de TI, ou que você quer se tornar um fotógrafo ou videomaker, é importante, né, essa parte de você estar o tempo todo se estimulando, né? A rede social, ela já estimula muito, né? Hoje, todas as informações que a gente tem já estimulam muito a gente, mas a gente tem que, quando a gente foca ali, às vezes, em algumas coisas, né, eu acho que é mais fácil da gente conseguir ter criatividade naquela área, né? Por isso você falou um pouco dessa coisa de ver a área que você realmente quer nichar ali e mandar Exatamente. ver. Às vezes as pessoas ficam só presas ali em números realmente, né? Mas é sempre bom a gente tá se estimulando. E eu acho muito legal, porque você é um homem novo e que tem multifunções, é tipo uma mãe, né? Mãe multifunções, vários braços. E isso é muito interessante, porque você é uma pessoa que não fica parada. Você começou a fazer algo ali no banco que te deixou super cômodo, né? Ali já tinha seu salário muito novo, já tinha uma carreira estabilizada e ainda assim você não quis parar naquilo. Eu acho isso muito interessante, inclusive para os jovens. Eu acho que a gente tem que aproveitar ainda enquanto a gente tá novo para a gente fazer várias coisas enquanto a gente pode, né? E isso é muito interessante. Eu acho que as pessoas os jovens que estão assistindo vão se inspirar muito, né, ali no que você faz. E eu queria te perguntar se você já enxergava a fotografia de fato, videomaker, como uma profissão mesmo, ou se no início realmente era só um hobby. No início era um hobby de fazer vídeos de viagem, era basicamente isso. A minha ideia era tipo assim, eu vou gravar e guardar de recordação ou postar em rede social como foi a minha viagem, como foi a minha experiência No indo numa início cachoeira. era isso mesmo, Era né? bem hobby. E aí eu lembro de uma conversa específica de um amigo meu, ele viu um vídeo meu e me chamou para conversar. Aí ele falou, velho, o que você acha da gente transformar essa questão do vídeo em um negócio? E aí foi aí que deu virou uma chave assim na minha cabeça. Eu falei, pô, eu topo. E ele falou, não, vamos ver aí da gente entrar junto e tal. Aí eu, vamos. Só que ele depois mudou de ideia.
E aí, como ele já tinha meu colocado Deus. isso na minha cabeça, eu falei, eu vou seguir até o final. E aí eu peguei na época eu tinha um carro que eu tava alugando para um amigo meu andar de Uber. E aí eu peguei esse carro, vendi e comprei tudo de equipamento. Eu fiz assim, todo mundo me chamou de louco na época. Então eu comprei câmera, microfone, drone, enfim, tudo, sem Tudo. saber Se usar nada, equipou. sem saber usar nada. E aí falei, vou começar e tal. E aí todo mundo, nossa, é louco, você vendeu seu carro. Aí eu sei, mas hoje foi legal, deu muito certo. Hoje eu tô orgulhoso de ter feito isso, ter arriscado, né? Então, esse daí foi seu maior desafio para entrar no audiovisual ou teve mais alguma coisa? O desafio foi, tipo, não ter nenhum conhecimento da área, eu não sabia como era o mercado, não fazia ideia como que iam me achar para me contratar. E além disso, tem o investimento inicial que é alto. Infelizmente, a questão de equipamento de audiovisual é um negócio caro. Uhum. Então, foi um desafio fazer isso. Por outro lado, eu tive uma comodidade que poucos têm, que foi de começar a empreender num conforto de um concurso, né? Eu acho que isso me deu um conforto maior ali de arriscar, Sim, porque eu tinha algo ali meio que garantido se tudo desse errado. sim, verdade. E você, na época que você ingressou, você acha que você sofreu algum tipo de preconceito? As pessoas falaram, não, tá doido, Luan, fazer um negócio desses, você já tem aí uma carreira, tá ótimo, não tem que mexer mais com nada. O pessoal meio que te freou, sei lá, pai, algum amigo. Sim, acho que quase que todo mundo falou que eu estava fazendo uma loucura, assim, né? Que era muito melhor eu ficar cômodo lá no banco e tal. E na época ainda, as pessoas não viam tanto a questão do vídeo como algo profissional, né? O pessoal acreditava muito que era uma brincadeirinha de rede social. Acho que foi mais ou menos como começou a galera que começou a ser influencer. O pessoal antes falava de uma forma até pejorativa, né? Quem era influencer e tal, tipo, é blogueirinha, não sei o quê. E hoje as blogueirinhas estão ganhando muito mais dinheiro do que eles sonharam em ganhar, né? Quem segue um Verdade. caminho comum. Então, assim, o que é legal hoje para o jovem é que está surgindo muita profissão que a gente ainda nem conhece. A profissão de filmmaker, por exemplo, quando eu estava saindo do colégio, entrando na faculdade, ela não existia da forma que ela é hoje, né? Existiam lá os cineastas, a galera que fazia filme e tal, mas não existia essa questão de fazer vídeo para qualquer negócio, a padaria aqui do lado, a hamburgueria aqui do lado e tal, que precisa de vídeo. Antes não tinha isso. Então essa profissão não era tão forte. E hoje é legal para os jovens saberem que a qualquer momento pode surgir algo que seja totalmente compatível com o que eles gostam, né? E até com o celular na mão, né? Ele já pode começar. Pode. Inclusive, eu acho que deve. Eu acho que a forma melhor de começar no audiovisual é usando o que você tem, que é o seu celular, e aí você vê se leva jeito ou se quer investir nisso. E já dá para ter bastante resultado legal com o celular também. Com certeza, eu acho bem legal. Inclusive, aqui também tem vários cursos bem interessantes do Hightech Course. Quem está assistindo o podcast que ainda não está fazendo o curso, vocês precisam se inscrever. Eu não sei se as inscrições ainda estão abertas, mas vale muito a pena. Tem vários workshops maravilhosos. Agora eu queria falar um pouquinho sobre essa sua veia empreendedora. Que foi que, de fato, te motivou a empreender no setor de hospedagem? Bom, foi uma junção da questão do audiovisual e de viagens. Eu tenho essa paixão. Eu digo que eu sou um colecionador de experiências, então eu gosto de viver muito outras culturas, tanto estaduais, o Brasil é um país muito completo, então culturas em outros estados e culturas em outros países também. E nisso eu fui vendo várias hospedagens legais e ficando em várias hospedagens legais. E comecei a ter um sonho de fazer uma cabana. Queria ter uma cabana aqui de todo jeito. E aí a gente tem essa chácara familiar, que fica aqui no Novo Gama, que já era um lugar lindo, né? Só que era um lugar meio que exclusivo nosso, onde a gente fazia nossas confraternizações. E aí eu decidi conciliar as duas coisas. Falar, pô, esse paraíso nosso aqui
Acho que seria muito legal se a gente trouxesse essa experiência para outras pessoas e construísse uma cabana. Então eu peguei a inspiração em várias cabanas que eu fiquei, fui juntando essa ideia, defini um tema mais ou menos que fazia sentido com a nossa chácara, que é um lugar bem country, assim. Então eu decidi fazer um tema mais ou menos de Velho Oeste, e aí construí essa cabana nesse tema, e uso bastante o country lá e tal. Eu quis colocar bastante personalidade na cabana e deu muito certo. O pessoal gosta bastante de lá. Gente, mas não pensem que é uma cabaninha e tal. É a cabana, é chique, entendeu? O negócio é muito bonito, sofisticado. Hoje eles estão fazendo muito isso, né? E quando você estava construindo a cabana, quais foram, assim, os seus maiores desafios para administrar, construir, conciliar com seus outros trabalhos? Perfeito. Eu tive como eu falei no início, eu fui meio que direcionado, acho que todo mundo que nasceu em Brasília vai se identificar com isso. Eu fui muito direcionado para concurso, né? Então, a minha parte empreendedora que eu tinha na cabeça foi meio que morrendo ao longo desse tempo. Então, a minha formação foi muito pensando em concurso. E quando eu decidi empreender, eu vi que eu tinha um pouco deficitário esse know-how de administrar pessoas, de finanças, essas coisas todas. Eu já tinha muita noção de marketing e do audiovisual que eu faria ali para a cabana. Então, atrair pessoas, atrair cliente foi muito fácil para mim. Mas a parte de gestão financeira, gestão de estoque, gestão de pessoas, foi algo que foi desafiador para mim. Por outro lado, foi um know-how que hoje eu tenho que assim, me fez crescer demais, a enxergar, ter mais empatia assim, com situações que antes eu não enxergava tão bem, que é o lado do empreendedor, né? Eu sempre vi o mundo muito pelo lado do funcionário, e hoje eu vejo como o lado do empresário também, e é muito bom você conseguir conciliar essas duas coisas. Legal. E como que você enxerga a cabana hoje? Você pretende expandir esse negócio, deixar só ela lá tranquilo, um investimento aí a longo prazo? Eu vejo esse setor de hospedagem em alta, muito grande, principalmente depois do home office e pandemia. Hoje as pessoas começaram a dar mais valor pelo contato com a natureza, por esse isolamento um pouco ali, né? E conciliado com conforto e luxo, claro. Então é uma área que eu gostaria de continuar investindo. Talvez tanto lá na nossa chácara familiar, quanto expandir para outras áreas. O Brasil, como eu disse, é muito completo. Então, assim, você pode fazer a mesma cabana em lugares diferentes, que vão ser experiências totalmente diferentes. Numa praia, eu vi uma cabana esses dias no meio do sertão, assim, com cacto do lado, assim, eu achei ela maravilhosa, assim, um negócio assim, que é único, né? Então, em cada lugar que você quiser colocar um pouco de personalidade, eu acho que isso é muito importante, você consegue trazer uma experiência legal para o hóspede ali, para o cliente, e geralmente a gente quer algo que é diferente do que a gente já tem onde a gente nasceu. Você pode ter nascido no maior paraíso do mundo, tipo, se ele for um paraíso de praia, por exemplo, você vai querer ir para uma montanha, por exemplo, e ter uma experiência diferente lá. Então, o lugar que você está, você pode explorar ali a particularidade dele e conseguir ter uma hospedagem legal. Então, é uma área que eu continuaria investindo, tanto em Brasília quanto fora. Sim, legal. Até porque é bem próximo, né, de Brasília. Então, às vezes as pessoas... Há um tempo atrás, as pessoas ficavam mais receosas de ir para esses lugares mais afastados, né, mais isolados. Mas hoje em dia, como você falou, né, é um refúgio. As pessoas estão querendo realmente fugir ali do barulho da cidade e passar um final de semana, passar ali uma semana. Tem gente que vai para trabalhar, né, lá na sua cabana. Aí quem estiver precisando descansar, vai lá para a cabana do Lohan, né? É no Airbnb que você... Eu tenho hoje a questão
da reserva, tanto pelo Airbnb, quanto pelo Instagram, WhatsApp, tem um site próprio. Legal. Então, eu consigo estar ali em vários canais, assim como eu falei que o banco tem que estar em vários canais, hoje eu também estou no meu negócio para que seja muito cômodo para o hóspede, muito prático para ele fazer uma reserva. Legal, então você pegou ali, né, o seu know-how ali do banco e já botou no seu negócio também, e isso é muito bom. O que você aprendeu sobre gestão ao longo desse seu processo aí como empreendedor? Eu aprendi que a gente sempre tem que aprender mais. Acho que antes do meu negócio eu me achava muito autossuficiente e depois dele eu vi que a gente sempre precisa de mais pessoas, assim, precisa de outras visões e de apoio mesmo. Não adianta querer fazer tudo sozinho. No início eu achei que eu iria conseguir fazer tudo sozinho, que seria tudo fácil, mas a gente vê que colaboração é algo muito legal. Então, ter mais pessoas ali dentro do negócio, eu acho que foi um aprendizado que eu tive, que não dá para ser o super-homem ali e fazer tudo, até porque eu já tenho outros 2 empregos, então é muita coisa acumulada, assim. Então, colaboração acho que é a coisa que eu aprendi que é muito importante. Com certeza. E puxando isso, né? Qual foi o momento, assim, que você percebeu que você, de fato, poderia seguir múltiplas funções, múltiplas carreiras ao mesmo tempo? Eu sei que foi um processo, mas como foi que você falou, cara, eu acho que eu ainda tenho mais tempo de sobra, eu consigo fazer? Ou não tinha? Como foi isso? Eu acho que foi tudo acontecendo junto pela evolução tecnológica, né? Eu fui vendo que a questão do vídeo, o pessoal hoje com o celular na mão e tal, teve essa demanda, e aí eu fui vendo que dava para eu atuar também aí. E aí a questão da hospedagem, hoje há uma autonomia maior para você oferecer uma hospedagem, né? Que foi o que o Airbnb trouxe, a evolução tecnológica trouxe. E aí eu também vi que era algo que, a princípio era um sonho ter uma cabana, mas depois eu vi que ela poderia ser um negócio, e não só uma cabana de hobby para eu passar o final de semana. E aí eu fui fazendo assim, meio que na sequência, assim, a questão de ir acumulando funções e tal. Fui vendo que dava para encaixar ali na agenda e me desdobrar. E fui fazendo, não foi algo muito planejado. Eu quero, depois de um tempo, ter tantas profissões. Não foi assim. E, para falar a verdade, eu acredito que vai surgir mais coisas assim na minha vida. Eu acho que eu estou aberto a ver necessidades, né? A gente fala muito ver a dor de alguém e oferecer uma solução para ela, né? Então, eu acho que não parei por aí, não. Pode ser que eu tenha mais Algumas empreendimentos coisas. ou mais funções. E se você pudesse escolher hoje uma coisa, falar assim, não, eu só posso escolher uma coisa, de todas essas aí, de todas as suas 3 funções, falar assim, não, esse daqui eu quero ser pro resto da minha vida. Eu acho que eu escolheria o filmmaker, eu acho que eu posso atuar com isso, a tecnologia também, mas eu acho que como filmmaker eu posso atuar em qualquer lugar do mundo, porque exatamente qualquer lugar tem alguém precisando de vídeo. Então, em qualquer lugar que você tiver, você vai conseguir oferecer esse serviço e vai ser uma necessidade realmente que você vai estar ajudando a pessoa a prosperar. Sim, é uma liberdade geográfica, né, que te dá. Isso é muito legal. No último podcast a gente falou também um pouco sobre isso. Era um fotógrafo e videomaker também, a agência dele ultra nichada em advogados, mas ele fala justamente dessa liberdade geográfica, que é o que a grande paixão dele pela profissão é justamente essa. E é muito legal, né? Porque de fato é isso. Eu acho que às vezes as pessoas, óbvio, tem pessoas e pessoas, né? Mas eu acho que hoje, no mundo que a gente vive, a liberdade geográfica é algo que atrai muito
as pessoas. Tem gente que gosta do trabalho paradinho, de escritório, ficar lá quietinho, sem muitas mudanças, mas a liberdade geográfica é algo que hoje atrai muitos jovens, atrai muitas pessoas, até os mais velhos mesmo. Eles estão, às vezes, migrando, né, de profissão justamente por conta dessa qualidade de vida que gera essa liberdade geográfica, né, quem tem, né. Essa questão da liberdade geográfica é muito legal ter sido citada, porque é algo que na minha trajetória fez um pouco de falta. Como eu entrei muito novo num concurso, eu vi meus amigos, às vezes, fazendo intercâmbio, tendo outras experiências em outros países que eu não pude ter, né? É claro que tem a possibilidade de você sair lá do banco por um tempo e fazer esse tipo de coisa, mas a vida vai te levando assim, você vai começando a fazer outras atividades que vão te prendendo. Então é algo que eu sinto falta na minha trajetória e é algo que eu valorizo muito, a questão da liberdade geográfica. Então, quando você perguntou de qual eu escolheria essa que me daria mais liberdade geográfica. Eu acho que é algo que é muito valorizado, que o avanço tecnológico, a forma que a gente interage hoje, né, falando da humanidade de um modo geral, trouxe profissões que têm essa possibilidade. Isso é muito legal. Isso é ótimo. E existe algum erro ou obstáculo que te ensinou alguma lição importante durante sua trajetória? Algum erro ou obstáculo que você enfrentou que te eu acho ensinou algo? que o meu erro na minha trajetória foi um pouco de achar que eu conseguiria fazer tudo sozinho. A gente tem meio que às vezes a gente tem uma síndrome de super-homem, assim, que a gente acha que vai conseguir fazer tudo sozinho, mas é um pouco difícil. A colaboração, exato. E a colaboração é algo que hoje eu valorizo muito mais do que eu valorizava antes. Então, assim, é um erro que eu acredito que eu tenha tido de visão, mas que é uma questão de maturidade. Sim. Acho que isso vai gerar identificação com muita gente, porque ali quando você está com 19, 20 anos, você está numa questão de achar que você é hiper autossuficiente, que você consegue fazer tudo sozinho. E aí a maturidade, o mundo vai te ensinando um pouco ali que a colaboração é algo muito valioso e que te faz crescer muito também. Sim. Então, mesmo que você tenha um domínio maior de um assunto e você conversa com alguém que tem um menor, por mais que você esteja ensinando ela vai te ensinar de volta alguma coisa, ela vai trazer uma visão que você não teve. Isso com certeza. É engrandecedor, assim. Eu acho que isso foi o meu maior aprendizado aí nessa trajetória. E a gente falou do seu erro, agora o seu maior acerto na sua trajetória. O maior acerto que eu gosto de falar sempre e que eu gosto de incentivar as pessoas a fazer é arriscar. Principalmente quando você está novo. Acho que você tem que arriscar porque não tem outra forma de você conseguir algo que é um pouco disruptivo, que não é o caminho comum, senão arriscando. E quando você é novo, os erros vão te ensinar também. Então, todos os erros vão servir de know-how para o próximo erro ou para um futuro acerto. Sim. Então, arrisca. Eu acho que o maior acerto que eu fiz foi não ter medo de arriscar. E o que você acredita que seja melhor? E é essencial ter um plano de carreira, ou você acha que deixar as portas abertas a oportunidades à medida que forem surgindo? O que você acha? Tem uma coisa ali fixa ou... eu acho que não tem certo e errado nesse caso. Existem possibilidades. E eu não diria nem para arriscar total em né? Tipo, deixar sempre aberto e deixar ir levando assim, mas também não fechar as portas para as oportunidades. Então, se você tiver um plano de carreira, siga ele, e é legal você continuar, mas quando surgir oportunidades, porque elas vão surgindo, a todo momento estão surgindo novas profissões. Agora, por exemplo, aí com a alta da inteligência artificial, ela vai substituir algumas profissões,
mas vai surgir novas profissões que vai ser o pessoal que vai saber gerar os prompts, interagir melhor com as inteligências artificiais. Então, se você não tiver aberto a essas novas mudanças, você pode ser engolido ali, você pode perder espaço no mercado para uma pessoa que deixou a porta aberta. Então, assim, seguir um plano de carreira é legal, mas sempre com a porta aberta ali para o que surgir aí de novo. Se você não tivesse escolhido TI, ou tivesse passado no concurso, você teria escolhido alguma outra profissão? Eu falaria um negócio muito diferente do que eu fiz hoje, que era, eu queria ser, quando eu era mais novo, eu queria muito ser fazendeiro. Então, era um negócio assim que é totalmente diferente da minha vida hoje, mas que talvez seria a área que eu teria seguido, assim. Teria feito um veterinário, alguma coisa assim? Eu comecei a fazer um curso de zootecnia quando eu tinha 17 anos, então provavelmente seria essa área que eu teria seguido. Você passou, então, no vestibular muito, muito novo? Eu fiz zootecnia, entrei com 17 anos, que eu formei no ensino médio, e aí com 19 eu já passei no banco, então foi muito intenso assim, esse período da minha vida. E como é que você consegue lidar com as necessidades de se atualizar constantemente nas suas 3 áreas, né? Tanto no empreendedorismo, quanto no banco, quanto na sua área de videomaker, filmmaker? Isso é uma pergunta muito legal, porque hoje a gente tem uma facilidade de informação muito grande. Então, a gente falou de criatividade e tal, eu falo que criatividade é mumuito inspiração. Então, se você está se inspirando e ali se recheando de informações e de vídeos, enfim, você consegue estar crescendo em todas elas. Hoje, eu sou mais focado em me aprimorar e estudar mais na parte do audiovisual, que eu acho que é o que me ajuda em todas as outras áreas. E aí é aquela questão também da colaboração, de entender que eu não vou conseguir me aprimorar e ficar estudando todas as nuances ali que tem nas minhas ocupações. Então, às vezes, eu preciso de outras pessoas ali me complementando em questão de conhecimento, e aí eu aprimoro aquilo que eu acho que é o meu carro-chefe hoje. Que legal. Como nós estamos aqui com vários jovens nos assistindo hoje, eu queria saber que conselho que você daria para um jovem hoje que tá entrando no mercado de trabalho? Eu diria que eu entendo a dúvida que você está agora de qual profissão seguir, que área seguir, e eu tive também, mas que você pode ficar tranquilo que vão surgir N oportunidades de área de atuação, e que você pode arriscar. Você está novo, então assim, escolha uma que você se identifica nesse momento e não tenha medo de mudar caso surja outra que você tenha uma maior identificação. É isso. Você acha que está tendo uma demanda, você falou, né, que está tendo uma demanda muito grande. Hoje você trabalha com filmmaker, videomaker, é mais na área, ultra nichada, sua empresa? Qual é exatamente a área que você trabalha, ou você ainda não nichou exatamente para um ramo específico? Eu não diria ultra nichado, porque eu tenho algumas áreas que eu atuo e gosto de atuar. Só que eu também não sou assim, aquele cara que pega qualquer serviço, né? Você escolhe então, hoje. Hoje eu escolho e eu gosto mais de atuar na parte de hotelaria, porque é um negócio que eu vivo, eu tenho o know-how e tenho a empresa nesse setor, então hoje eu consigo saber exatamente o que dá resultado para o meu cliente. Então é uma área legal. Agora atualmente eu comecei a atuar no setor automobilístico, é uma área muito legal para filmmaker. Eu acho que todo mundo já quis fazer vídeo, participar de vídeo de carro, assim, é um negócio bem legal. E eu também já trabalhei várias vezes na área de saúde. Então, assim, tem N tipo de vídeo que a gente consegue fazer, vídeo e foto, enfim, o audiovisual de forma geral.
Mas se fosse para escolher hoje, o que eu gosto mais seria a parte de hotelaria. Eu acho que o turismo, de forma geral, é um negócio muito legal de comunicar. Eu acho que ele não tem um perfil assim, muito específico como as outras áreas. Eu acho que o turismo, acho que de uma certa forma ele abrange quase todo mundo. Mesmo a pessoa que não gosta de viajar, ela gosta de fazer alguma coisa na cidade dela ali que é alguma coisa que está ligada ao turismo. Legal. E como que você identificar ali um hobby e exatamente transformar ele em profissão? Como é que foi isso para você e como que você passaria isso para as pessoas que estão assistindo? Essa pergunta é um pouco difícil de saber o momento certo, porque eu acho que é muito particular de como surge, né? Mas no meu caso foi na hora que começaram a me chamar e pedir, meio que, pô, eu quero te pagar para você fazer isso aí que você faz pessoalmente para você. Hoje, como a gente tem a nossa rede social e a gente faz qualquer trabalho, eu gosto de falar que depois que a gente tem 18 anos, a nossa rede social não é mais pessoal, ela é profissional sempre. Uhum. Então, quando você começa a postar lá qualquer coisa que você está fazendo, naturalmente, as pessoas que te assistem, elas vão... caso faça sentido para elas, né, elas vão te pedir para que você faça aquilo para elas. E aí vai ser nesse momento que você vai identificar que o que você faz ali como hobby é algo que pode virar um negócio. Então, é meio que natural. Você vai começar, naturalmente, também, quando você está fazendo alguma coisa que você se orgulha, você vai começar a falar disso com as pessoas, né? Então, as pessoas vão saber que você faz aquilo e em algum momento elas vão querer te contratar para fazer. E foi assim que surgiram os vídeos lá do banco. Você começou a contar para as pessoas e... Exato. Eu tenho amigos, né, do banco que me seguem na rede social e eles começaram a ver os vídeos que eu fazia e aí eles começaram a identificar lá que seria legal, numa comunicação ali interna do banco, a gente divulgar, por exemplo, uma solução nova que a gente soltou, né, e tal. E o banco, por ser uma empresa muito grande, ter uma participação estatal, ele tem um monte de limitações na hora de contratar uma empresa para fazer algum vídeo, né? Entendi. E aí, eu estando lá dentro já, é um negócio muito prático. E aí a gente começou a fazer alguns ali, meio que notícias de soluções novas, e aí foi, né, ganhando poder ali dentro do banco. O pessoal foi vendo que a comunicação... Eu gosto de falar, uma coisa que mudou muito no meio corporativo é que antes a nossa comunicação era via e-mail, era muito forte via e-mail. Texto e assíncrono, né? Sim. E hoje a gente tem na palma da mão ali uma ferramenta de comunicação o tempo todo, que a gente não aceita mais ter essa comunicação assíncrona, né? E aí hoje tem imagem, foto, vídeo, enfim. E aí a gente já identifica que até dentro do sistema corporativo a comunicação já é muito mais assertiva quando você usa o audiovisual. Entendi. Acho que fica mais fácil, mais entendível até, né? Desperta mais a vontade da pessoa de ver. Acho que todo mundo aqui passa por isso. Quando você vê um textão, te dá uma preguiça. Mas quando você vê um vídeo que ele te prende a atenção, às vezes você fica 3 minutos ali vendo e não percebe que você ficou 3 minutos vendo o vídeo. Já um texto você fica lendo um pouco lá e rapidinho você cansa, né? É um negócio que não é tão atrativo pro olhar. E você estava falando aí dos vídeos, eu fiquei até curiosa para saber como exatamente são esses vídeos que você produz para o banco. Se tem algum exemplo que você consegue dar para a gente de algum vídeo exatamente? Por exemplo, internamente o banco, a tecnologia é muito grande, né? Então a gente tem equipes que trabalham para atender o público externo, ou seja, atender direto o cliente final, que é a gente aqui quando está usando o aplicativo do banco, e tem soluções que são para atender os funcionários, né? Quando a gente solta uma função nova, uma solução nova que vai facilitar a vida de alguém, que é mais ou menos isso que a tecnologia traz, né? Trazer algo novo que vai facilitar algum processo ou alguma coisa da vida de alguém. Isso precisa ser divulgado, mesmo que internamente.
E aí o pessoal começou a perceber que mandar e-mail divulgando isso não estava sendo mais assertivo. Então a gente começou a fazer vídeos das situações, por exemplo. Tipo abrindo o aplicativo ali, exato. mostrando, agora você tem uma nova aba. Isso. Antigamente você tinha que mandar um memorando escrevendo para conseguir alguma coisa. Hoje você vem aqui no aplicativo, função tal, e aperta aqui, já está pronto. E a gente mostra como a vida da pessoa melhorou nisso, né? Ela vai ter mais tempo para fazer outras funções ou até mais tempo livre, porque hoje a tecnologia deu para ela essa comodidade. Que legal. Hoje, se você pudesse voltar no tempo lá atrás, qual conselho que você daria para o Lohan de 19 anos? Talvez seja um pouco repetitivo, mas eu falaria, arrisque, não tenha medo de arriscar, vai fundo. Continua aí apostando no que você acha que vai dar resultado no futuro, que é uma boa pedida aí, arriscar. É verdade, a gente sempre fala aqui no podcast, né, para quem está assistindo a gente, realmente é algo que não dá para arriscar, e ainda mais pessoas novas, né, o ideal é que de fato a gente esteja aberto, né, tanto a mudanças, né, não deixando ali de se atualizar o tempo todo, mas estando de portas abertas, mente aberta, para que você consiga de fato agarrar as oportunidades, né, que a vida dá. Às vezes num bate-papo ali, né, que eu tava falando assim, às vezes as pessoas, os jovens, né, a gente vê muitas reclamação de pais mesmo, não, só fica ali trancado no quarto, não interage, né, não tem tantos amigos, mas é muito, claro, você tem que se blindar ali, saber com quem que você deve falar determinadas coisas, né, mas eu acho que a interação social também hoje, ela é importante para que, de fato, portas se abram, né? E é importante conversar ali, você está no seu estágio, conversa com o seu chefe, conversa com o seu supervisor, conversa com a tia ali, né, do cafezinho, enfim, eu acho que a interação social é algo realmente importante que pode te abrir várias portas, né? Além, né, do estudo, de se atualizar, de fazer cursos, fazer workshops, mas é importante. Mesmo que a tecnologia te dê muitas coisas, a interação social também vai te trazer inúmeros benefícios, né? E eu queria saber como manter Lohan, a motivação e a criatividade, mesmo diante dos desafios, das frustrações, né? Porque a gente vê que muitos jovens, às vezes, eles paralisam quando é frustrado, algo, né? Frustra ali, alguma pedra ali no meio do caminho. Como que você faz para se manter motivado diante disso? Eu acho que as frustrações, elas vão acontecer, inevitavelmente, mas às vezes elas são oportunidades de você ou mudar algo, né, e melhorar, ou você identificar ali uma nova motivação para que aquilo não aconteça mais, né? Então, eu diria que é continuar. Se você se frustrou em alguma coisa ali no caminho, você continua que virão novas frustrações, claro. Um monte. Mas um monte, provavelmente, mas dentro dessas frustrações ali você vai viver várias coisas positivas. Então, vão ter eventos motivacionais ali dentro da sua trajetória e eventos frustrantes. Não tem como correr disso. Mas que no final vale a pena. Os eventos que vão te motivar, eles vão compensar todos os outros das frustrações. Eu sei que eu já falei um pouquinho disso, mas você também. Mas eu queria que você deixasse queria que você deixasse 3 conselhos para os jovens que estão aqui assistindo hoje a gente. Bom, eu diria arrisque, que foi um que eu já falei. Não desista, mantenha no que você está fazendo e confie no seu feeling, assim. Às vezes a gente é direcionado muito pela nossa família, pelo meio que a gente convive, a seguir um caminho. E hoje a gente tem muitos caminhos, muito mais do que as pessoas tinham antigamente. Eu vejo, por exemplo, conversando com meu avô, que é uma pessoa que eu admiro muito, na época dele ele não tinha muita possibilidade, era meio que
fazer concurso do Banco do Brasil, Petrobras e algum outro concurso público, ou seguir uma área ali de empreender. Não tinha esse tanto de profissão, esse tanto de oportunidade que a gente tem hoje. Então, assim, confia no seu feeling. Se você sente que vai ficar mais adaptado numa área e tal, é uma área que você gosta mais, acho que você deve seguir esse feeling. E a questão financeira também é uma coisa que mudou muito, né? Antigamente tinham profissões que davam muito dinheiro e profissões que não davam dinheiro. Hoje, qualquer profissão pode dar dinheiro, a internet te deu essa oportunidade. Então, qualquer coisa que você souber fazer bem, você pode ganhar dinheiro com isso. Então, acho que o dinheiro e tal, o salário e tal, não é algo limitante mais. Acho que em qualquer profissão, hoje você consegue ser muito bem sucedido. Tanto ensinando a fazer o que você faz bem, quanto vendendo o serviço e o produto. Legal. Muito obrigada, Lohan. Foi um prazer ter você aqui conosco no PodTech. Tenho certeza que foi muito engrandecedor para quem está assistindo a gente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá na rede social, no Instagram, @HighTechCurse. Te espero. Até a próxima.